Chica da Silva nasceu da união de uma escrava e um português, situação nada incomum naqueles tempos. Como o pai não as alforriou, Chica da Silva foi vendida como escrava para um médico com quem acabaria tendo um filho. Com a chegada do contratador de diamantes João Fernandes de Oliveira, ao Arraial do Tijuco, atual Diamantina, Minas Gerais, este compra Chica da Silva como sua escrava. No entanto, ela foi mais do que isso, porque ambos se apaixonaram e tiveram 13 filhos. Chica da Silva foi alforreada por João Fernandes e viveu como uma senhora rica e importante daqueles tempos. Promovia festas em sua casa e ajudava a patrocinar as igrejas locais. Após a morte do pai de João Fernandes de Oliveira, este volta para Portugal para disputar a herança com a madrasta. Levou consigo os 3 filhos homens que estudaram na Universidade de Coimbra. Faleceu em 1779 sem rever Chica da Silva. Quanto a Chica da Silva, seguiu administrando os bens do companheiro. Uma das formas de manter suas rendas foi alugar seus escravos para a Real Estação dos Diamantes, companhia da coroa portuguesa, que explorava a extração de diamantes no local. Assim, algumas de suas 8 filhas conseguiram bons casamentos com homens brancos, ou entraram em casas de recolhimento, conventos. Ao contrário das lendas que circulam, Chica da Silva não era cruel com os escravos, mas também não era um anjo de bondade. Nem mandava cortar as línguas das escravas jovens, e nem libertou os cativos em vida, ou no seu testamento. Chica da Silva morreria em 1796, e seria enterrada na igreja de São Francisco, reservada aos brancos. Sua história seria publicada pela primeira vez em 1868 por Joaquim Felício dos Santos, advogado dos herdeiros da ex-escrava. As histórias sobre Chica da Silva permaneceram na memória oral da região, e foram passadas de geração em geração. No século XIX, porém, Chica da Silva é descrita como uma mulher feia, desdentada, careca e maldosa, que mandava matar por ciúme jovens que se aproximavam do marido. A partir dos anos 30, quando o barroco no Brasil passa a ser revalorizado durante o governo de Getúlio Vargas, a figura é embelezada. Nos anos 60, com a publicação do romance de Alípio de Melo, Chica da Silva é retratada como a mulher que vinga a escravidão. Já nos anos 70, quando o Brasil se encontrava sob ditadura militar, Chica da Silva torna-se a metáfora perfeita do oprimido lutando contra o opressor. Desta maneira, ela é sexualizada e sensualizada ao extremo, e sua popularidade aumenta com o lançamento do filme homônimo de Cacá Diegues, em 1976. A obra cinematográfica contou com uma canção de Jorge Benjor, e que mantém esta linha de mulher à frente do seu tempo. Na década de 90, a biografia de Chica da Silva é recuperada pela extinta transmissão vertical Manchete, que a transforma numa novela. O enredo apelava para cenas de sexo, a fim de conquistar a audiência, mas ao menos teve o mérito de contar com a primeira protagonista negra. Por isso, atualmente, Chica da Silva é objeto de revisionismo histórico. Agora, as pesquisas buscam situá-la no contexto escravista da época, e descobrindo uma faceta mais normal do que a ficção nos deixou acostumados.